Bom dia, pessoal, todo mundo bem? Sexta-feira, nós aqui reunidos, finalizando o mês de dezembro e hoje uma reflexão, ou melhor, uma mensagem especial voltada para as comemorações do Natal e mais especificamente atrelada ao exemplo de Jesus, esse mestre, essa força suprema que veio aqui há 2024 anos atrás e até hoje a gente estuda e tenta ao menos praticar minimamente aquilo que ele nos ensinou. E citando um exemplo, os momentos, os instantes finais da sua fase aqui na Terra, onde ele foi crucificado, na noite anterior à crucificação, né, o seu primeiro julgamento foi através dos judeus, né, na casa do sumo sacerdote Caifás, onde ali ele foi interrogado, foi inquirido, para que realmente ele falasse algo que pudesse lhe comprometer, segundo as regras da época. E ele sempre permaneceu em silêncio, até que em determinado momento, e a gente acha isso no capítulo de Mateus 28, aconteceu a seguinte passagem: E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma, ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava o silêncio, ele permanecia em silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhes: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga quem tu és. É o Cristo, o Filho de Deus? E disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem sentado à direita do Pai e vindo sobre as nuvens do céu. Então, que coragem é essa que Jesus teve naquele momento, onde ele permanecia em silêncio, e esse silêncio, de repente, poderia evitar novas torturas, novas humilhações, mas ele viu e entendeu ser necessário ele falar que era filho de Deus, ele falar que em pouco tempo ele estaria com o Pai, com essa força maior. Então, em boa parte do tempo, nós, em função das exigências sociais, de tudo que nos é colocado como certo ou errado, nós escondemos ou disfarçamos as nossas intenções, os nossos pensamentos, para atender essas exigências, para nos enquadrar nesses rótulos que são criados, que são constituídos, ou para agradar alguém que está ao nosso lado, agradar alguém do nosso ambiente profissional. E em boa parte do tempo nós vamos tendo esse tipo de atitude de forma automática. Nós vamos simulando determinadas posturas, né? E vamos disfarçando, escondendo as nossas intenções e os nossos reais pensamentos, os nossos pensamentos verdadeiros. E essas atitudes que nós vamos tendo ao longo da vida, né? Ela é natural pelo medo que nós temos de sofrer as consequências pela nossa honestidade, pela nossa transparência, pelo que nós somos em essência. Algo que Jesus não fez. Jesus, quando ele chegou num determinado momento, que ele entendeu necessário expor o seu pensamento, ali ele expôs, até aguentando as consequências que dali viriam a ser desencadeadas no seu corpo e no seu espírito. Então ele preferiu ser maltratado, né? Ele suportou, reconheceu as consequências, né? Com relação especificamente ainda com relação ao seu corpo, atrair a sua consciência, atrair o que realmente ele pensava e entendia ser necessário expor naquele momento. Ele poderia ter mantido na reclusão, no silêncio, se livrado de muitas humilhações, de muitos maus tratos, mas ele simplesmente suportou o insuportável. Nem por isso ele desistiu da vida ou se revoltou, ele simplesmente suportou. E nós? Quanta paciência, resiliência, disciplina utilizamos quando surgem as primeiras situações de dificuldade na nossa vida, os primeiros problemas, os primeiros obstáculos. Como que a gente se porta perante essas dificuldades? Todo dia nós, seja porque fomos em algum lugar, não fomos bem atendidos, a gente já fica irritado,
por alguma situação do ambiente de trabalho, a gente já se irrita, né? Já extrapola dos nossos conceitos de educação com o próximo, se irrita dentro de casa por causa de uma comida que não estava como você gostaria que estivesse, por uma fila, por trânsito, por alguma matéria de jornal, por algo que foi publicado, e a gente não consegue suportar, a gente não consegue se controlar. Em Mateus capítulo 11, Jesus diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, nesse dia de Natal, esse simbolismo envolvendo essa grande figura, essa grande força espiritual chamada Jesus, que esse exemplo de resiliência, né, dele suportar tudo o que ele precisou enfrentar naquela época, principalmente as dores físicas, que a gente possa compreender esses exemplos para que efetivamente a gente coloque em prática. Então é desde os atos simples, né, de respeito ao próximo, né, nós temos a paciência de escutar um irmão, como também, né, pensarmos e respirarmos, contarmos até 10 antes de reagirmos, de explodirmos com o próximo. Então tem tanta coisa que Jesus nos deixou de exemplo que dá para a gente colocar na prática. Não precisamos de repente querer ser igual a ele, e isso dificilmente conseguiremos num curto espaço de tempo, mas que a gente possa ter essa consciência de que podemos sim ser melhor, e que alguém veio e passou aqui na Terra há tanto tempo atrás e nos mostrou que é possível ser melhor. Então que esse exemplo de Natal deixe de ser apenas um ambiente de festa, um ambiente de comemoração, e seja algo que entre na nossa consciência, para que as nossas atitudes, a partir de agora, sejam melhores do que as atitudes que estávamos tomando até ontem. Fiquem com Deus, um Feliz Natal a todos e um excelente final de semana.